Se eu falar alguma coisa que, além do português errado, entende bem, não é? Mas se eu ensinar uma coisa que não consta a palavra de Deus, você não tem o direito, você não tem prazer, você tem a obrigação de chegar em mim, respeitosamente, é lógico, e falar: ô pastor, o senhor falou assim, 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 ou eu entendi errado? Não, eu falei mesmo. Pastor, onde é que fica esse ensinamento na Bíblia? Qual é o princípio bíblico que o senhor usa para esse que o senhor ensinou? Tem de fazer isso. E o pregador que realmente é chamado por Deus, realmente quer pregar a palavra de Deus limpinho, como o seu pastor Marcos, ele vai agradecer. Porque nós não queremos pregar o erro. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Bom, em 1978, eu e Dona Suzana chegamos aqui no Brasil e começamos a aprender a língua chamada língua portuguesa. Obviamente não aprendemos totalmente ainda, mas estamos pelejando. Mas eu entendi desde o início que toda inclui o quê? Tudo. Não resta nada, não fica nada fora. Então, instruído para toda boa obra. É a palavra de Deus. Nós temos de voltar para isso. Nós temos de insistir. Quem prega desse púlpito, que não precisa insistir com o pastor Marcos, mas com qualquer um que prega aqui, que leva a sério a palavra de Deus, que ensina o que a Bíblia ensina. Tem aquele ditado que o texto sem o contexto é pretexto. Eu gosto de ter pregadores. Eu estou falando isso hoje à noite, amanhã vamos ter muitos pregadores, então tem de maneira amanhã à noite. Mas tem pregadores que pegam um trechinho da Santa Palavra de Deus e criam um monte de doutrina. Negativo é o contexto que a Bíblia ensina. Eu estou lendo um livro agora por R.C. Sproul, em inglês, mas é sobre comentário de Romanos. Eu estou gostando e ele leva esse tema. Eu já fiz a mensagem antes, eu estava lendo hoje, ele encaixou certinho com aquilo que eu ia dizer hoje à noite. Então mostra que ele está certo, não é? Isso, concordou comigo? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, não é um livro de literatura. Eu fiz o curso de português na universidade lá em Catalão. Uma vez o homem falou que a Bíblia é muito, que chama antiquada, muito antigo, que o português é muito formal, ninguém entende a Bíblia. E, logicamente, eu fiquei arrepiado. Eu falei, mas, professor, por que não ensina os professores a ensinar o português certinho? Em vez de ensinar nós vai, nós foi, nós fica, ensina o que deve ser ensinado. E ele fala, não, mas ninguém quer aprender isso, não. Eu falei, então, nós temos de fazer outra tradução da palavra de Deus? Fala, nós vai, nós foi, nós fica. Ele falou, não, mas essa está correto. Estava pagando dinheiro para ouvir esta besteira. Sabe o que eu fiz? Saí do curso. Não, a Bíblia foi escrita para entender. E fala, não, mas pastor, a linguagem da Bíblia é formal. Tudo bem, quantas pessoas já viajaram para Rio Grande do Sul? Eles não falam, nós vai lá, não. Eles falam o quê? Tu sabe, tu vai. Tudo errado. Mas eles usam formal.
Então, vamos ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita para entender. Eu não sei muito da língua grega. Eu sei ler algumas coisas, eu sei alfabeto e tudo. Mas eu não gosto de ouvir, muitas vezes, quando tem um doutor bem falando, na língua grega, assim, 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 assim. Eu sempre fico meio desconfiado que está querendo ensinar uma coisa além daquilo que a palavra de Deus ensina. Mas eu quero que cada irmão aqui, cada pessoa aqui entenda que a Bíblia foi escrita para entender. Eu já tinha pessoas falar comigo, eu não entendo a Bíblia. Eu pergunto, você lê a Bíblia? Não. Então é meio difícil entender sem ler. Tem que ler a palavra de Deus. Entendemos que é um livro sagrado escrito por homens de Deus idôneos e livres de qualquer erro. Eu sei, essa é uma tradução. Foi escrito originalmente em hebraico, aramaico e grego. E eu não sei ler nem hebraico, nem aramaico, nem grego. Não sei, mas eu sei ler português. Última vez que eu fui para os Estados Unidos, que temos que ir lá para prestar conta a relatório, eu estava tendo dificuldade de fazer as mensagens. Não deu. E Dona Suzana falou comigo, faça a mensagem em português e depois traduz. E funcionou, porque eu não sei, a minha mente trocou. Era melhor se trocasse totalmente, mas trocou só uma parte. Mas dá para entender a palavra de Deus. Fala, pastor Bill, mas tem palavras que não entendo. Essa razão que você tem seu pai. Meu pai já faleceu. Não, o pai do burro, chamado dicionário. Pode olhar, pode saber o que a Bíblia, a palavra ensina. E se não, tem seu pastor que te explica. Ele pode responder qualquer pergunta que você pode ter. Não é? Resposta que mais usa é o quê? Não sei, mas eu vou achar, não é? É assim. Segundo Pedro 1:21 fala porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu estou trabalhando com um casal que faz 2 semanas atrás que o marido aceitou Cristo como Salvador. Graças a Deus, não é? Foi bom demais. E a esposa já falou, já dá testemunho que já aceitou Cristo. Mas o que eu estou ensinando eles, eu repito, que o que é importante sobre a palavra escrita. No acampamento, quando eu falo, sempre tem jovens, talvez uns jovens aqui já ouviram isso. Tem jovens que vão chegar e falar, bom dia, pastor Bill. Tentar de fazer a voz bem grave e tudo, copiar a voz do Senhor, da gente. Sabe que é possível, se não tivesse a palavra de Deus e só precisasse ouvir a voz de Deus, vamos dizer, que alguém poderia copiar a voz de Deus. Fácil. Eu escutei um noticiário outra noite, que foi um homem que, quando você ouviu ele falar, ele copiou a voz do antigo presidente Trump. Exatinho. Foi exato. Você não ia nem desconfiar que foi outra pessoa falando, não. Alguém podia copiar a voz de Deus. Mas, graças a Deus, nós temos a palavra escrita. Se eu chegar na casa do irmão Edinor, eu falo, o irmão Edinor, essa casa é minha. Pois é, pastor, o senhor sempre está bem-vindo aqui, pode entrar. Não, você não me entendeu. Essa casa é minha. Ele vai desconfiar que eu enlouqueci. Eu fiquei meio maluco e tudo. Ele falaria o quê? Pois é, pastor, porque tem medo, talvez eu ficaria violento, alguma coisa.
E ele falaria, tudo bem, pastor, a casa é sua? Pois é, e quando é que o senhor fez a escritura dessa casa? Eu posso ver essa escritura? Por quê? A escritura é uma coisa escrita, que prova do dono da casa, não é? Nós temos a escritura de Deus. Leia Salmo 119. Você vai descobrir que em todos os versículos, eu acho que é 150, oi? Tudo bem. Vai descobrir que só tem 3, eu acho que é só 3 versículos no Salmo inteiro que não tem uma referência à palavra de Deus. Ou estatuto, lei, preceito, alguma coisa assim. A Bíblia é nossa escritura. Nós, os batistas, temos na palavra de Deus, até nossas doutrinas são apoiados pelos ensinos da Bíblia. Ao contrário, são doutrinas antibíblicas. Nós temos que, a palavra de Deus é nossa regra e ensinamos algumas coisas. Talvez a Bíblia fala que não pode usar maconha, não maconharás. Fala. Ou não tomarás cerveja, não fumarás tabaco, cigarro. Não fala, mas tem princípios bíblicos que mostram que isso é errado. Como? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. E quem destrói o templo de Deus vai sofrer o julgamento. Então, o princípio está aí. Devemos usar drogas? Não. A Bíblia condena, mas tem que usar os princípios bíblicos. A Bíblia fala que não pode ter cabelo branco. Não fala. Até fala que cabeça branca é um ponto de honra. Diferentes são os dos demais evangélicos que de uma forma ou outra se juntam a credos, sonhos, experiências para suportar ou autenticar a sua doutrina. É errado. Pessoas me perguntam, o senhor é evangélico? Eu falo, de jeito nenhum. Quando eu cheguei no Brasil, ou você era católico ou protestante. Eu falava com o povo falava, o senhor é protestante? Eu falei, eu protesto muita coisa, mas eu não sou protestante. Porque a nossa igreja batista não saiu da reforma. Nunca fez parte da igreja católica. Sempre foi um grupo de pessoas querendo obedecer a Bíblia. Essa é a nossa herança. Diferentes dos adeptos da igreja romana, que coloca toda a tradição da igreja lado a lado com a Bíblia. Então, a tradição fala uma coisa, a Bíblia fala outra coisa, tradição que toma frente. Quando desejamos resolver qualquer dúvida doutrinária ou básica de nossa fé, de imediato recorremos à Bíblia, especialmente ao Novo Testamento. Eu aconselhei um casal uma vez, ele era pastor, esposo do pastor, e esse foi lá em Ituiutaba, e estava tendo problemas e tal, e a gente falava, e depois a mulher ficou com raiva, irritada comigo. Eu não entendo porque uma pessoa ficaria irritada comigo. Nunca tem razão. Não é, pastor? Sou manso e tal. Mas ela falou, não, mas cada vez que eu falo uma coisa, o senhor só me dá a resposta de um versículo da Bíblia. Eu falei, qual é o problema? É a Bíblia que resolve os problemas. Esse fato evita que recorramos a qualquer autoridade eclesiástica para firmar o nosso pensamento e entendimento. A Bíblia é que resolve. Esse mesmo casal que eu falei, eu já, depois que aceitou Cristo, eu falei, olha, leia, não tem que ler 5 capítulos, mas começa no 1 João, para ler. Só um verso, um trechinho, depois outro, para aprender da palavra de Deus.
e vai firmar na fé. É no Novo Testamento onde encontramos toda a base do que afirmamos no tocante às doutrinas, princípios e nossa própria profissão de fé. O que eu creio, por que eu creio, o que eu creio. Na Bíblia Sagrada não existe incertezas, muito diferente da tradição proclamada e aceita pela Igreja Romana e por alguns grupos evangélicos que possuem certos dogmas e obedecem às decisões procedentes de concílios ou uma organização por cima da Igreja Batista. A razão que nós somos uma Igreja Batista fundamentalista é porque a nossa doutrina é baseada na Palavra de Deus. Se achar uma coisa que não é baseada na Palavra de Deus, é para ser retirada, jogada fora, porque é a Bíblia que tem que reinar nessa igreja. Essa razão que é uma Igreja Batista fundamental. É uma Igreja Batista fundamental e independente. Nós pertencemos a nenhum grupo eclesiástico, não tem uma convenção, nem uma organização de hierarquia em cima dessa igreja local. Eu sou pastor Bill, eu sou missionário, mas eu não sou pastor dessa igreja. Eu apoio o pastor Marcos, eu tenho certeza, por causa da idade da gente, é respeito que ele tem para comigo. Se tiver uma diferente de opinião, vamos sentar, vamos conversar e resolver o problema biblicamente. Mas eu não sou o chefe dessa igreja. Eu amo essa igreja. Eu amo os irmãos. Mas a Bíblia que é a autoridade aqui. Amém? Além disso, a tradição também é provisória. Mas a palavra de Deus é permanente. A Bíblia fala, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia permanece. Pastor Bill vai fazer 75 anos, ele vai passar um dia. Eu espero que todos nós vamos passar pelo arrebatamento. Eu não gosto de gastar dinheiro à toa. Já viu? Você compra um caixão e dentro de 4, 5 anos já desmontou, já virou farelo e tudo. Não, gastar dinheiro não é comigo não. Gastar dinheiro à toa não é comigo não. Então eu quero arrebatamento, negócio. Mas talvez eu vou bater as botinas. Comprei novas botinas hoje, então pode bater. E entrar nas cidades paralelos, não é? O cemitério e tudo. Talvez vai acontecer, eu não sei, mas a palavra de Deus nunca vai falecer, nunca vai falir, nunca vai ser mudado. O homem pode mudar uma tradição e perverter a tradição, mas a Bíblia que nós usamos hoje, vamos continuar e ela vai dominar. Jesus Cristo sabia perfeitamente qual era o valor e o peso da palavra do Senhor quando ele disse. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Falou com, que foi, os saduceus, falando aquela mulher que casou com todos os irmãos, depois ela faleceu também, falou quem, ela será a esposa de quem? Lá na eternidade. Essa onde o Senhor fala, você não sabe nada, não entende a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem que reinar. Para os batistas, a Bíblia é a única autoridade e o prumo e é a bússola para que possamos estabelecer a partir dela o norte, a direção para todo o nosso sistema eclesiástico e doutrinário. A Bíblia que tem que reinar em nossa igreja. Quando Jesus Cristo fez a afirmação acima para os saduceus, porque tentava dar explicações a respeito da ressurreição, ele já sabia perfeitamente que no discurso dos anos, os erros haveriam de ser multiplicados, pois muitos teriam em suas mãos esse livro, mas
ou mantendo fechado e sem uso. E está acontecendo hoje em dia. Tem pessoas hoje em dia que apoiam o divórcio, que apoiam a aborção, que apoiam a homossexualidade, que apoiam tudo que a Bíblia não apoia. Por quê? A Bíblia fica fechada. A Bíblia fica fechada. Tem outros que usam a Bíblia para castigar os outros. Eu conheço, já ouvi de pastores que parece que só gostam de disciplinar, só gostam de bater, só gostam de judiar os ovelhos e tudo. Também está errado. Pastor é para lidar com as ovelhas e ensinar as ovelhas a palavra de Deus. O ensinamento da Bíblia são tão atuais e eternos que a mesma expressão pronunciada por Jesus continua válida e atual hoje em dia. Não mudou nada. Quando nós ensinamos ou lemos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quantas pessoas já pecaram? Todos. E quantos estão destituídos? Quantos estão faltando a glória de Deus? Todas. Então, mudou alguma coisa? Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, hein? Qual é o salário do pecado? E Apocalipse ensina o que é a morte. A morte é a separação de Deus, porque a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. A Bíblia ensina claramente e não mudou nada. Quem mudou é a opinião do homem. Hoje em dia, falar que a palavra de Deus diz assim, 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 tem pessoas pensando, não, mas a Bíblia, o papel recebe qualquer tinta. Meus irmãos, vamos ficar firmes na palavra de Deus. A maior parte dos erros cometidos e que a cada dia se multiplicam são o resultado de quê? Do fato que não se lê a palavra de Deus, do fato que não obedece às suas ordens e princípios. Lamentavelmente, a Bíblia é um livro fechado, um livro fechado. Então, sem abrir a palavra de Deus, como é que vai aprender? Sabe que eu não vou perguntar, não fica preocupado. Mas se eu podia perguntar quantas pessoas gastou pelo menos uns 10, 15 minutos lendo a palavra de Deus hoje? Quantas pessoas, não levantam a mão, não, estão estudando um trecho da palavra de Deus para aprender melhor? Amém. Eu gasto 4 a 5 horas por dia estudando a palavra de Deus. Ora, eu sou pastor, então as mensagens não saem sozinho e tudo, mas todo dia. Fala, pastor Bill, mas o senhor tem porque... Uai, eu tenho quase 50 anos de ministério, mas ainda eu estudo. Por quê? Eu quero saber mais da palavra de Deus. Hoje eu li, foi 3 capítulos de Romanos, e li um pouco. Às vezes eu leio 3, 4 versículos. Fala, pastor Bill, horror, tem de ler 3 a 4 por dia para terminar a Bíblia em um ano. Mas às vezes eu leio uma coisa que eu quero entender melhor. Eu vou pesquisando e tudo. Todo mundo tem de fazer isso. Na passagem de João 5, 32 ou 39 está escrito: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus. Não é a novela das 10 ou das 11, 8, eu não sei quando é as novelas. Não é um livro qual, mas é a Bíblia. Segundo Pedro 1,20, o apóstolo afirma o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E nós já lemos 2 Timóteo 3, 16 e 17. É importante notar a ordem das palavras. Tem uma tradição, não é que nós usamos, mas que fala: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Qual é o problema?
indica que tem umas escrituras que não é divinamente inspirada. Então, até a ordem das palavras é importante. É por isso que nenhuma autoridade religiosa pode controlar a gente, mas a palavra de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais no conhecimento das Escrituras, nem o poder de Deus. Por mais importante que seja, por mais instruída e erudita, pode tomar o lugar da autoridade que a Bíblia Sagrada tem e representa para nós. Tem pessoas que não é assim diz a palavra de Deus, mas assim diz eu. E é errado. A Bíblia nossa é a única regra de fé e prática. O que deve ser nosso procedimento quando alguém ensina uma coisa que é duvidosa? Não, qualquer coisa. Nós temos que fazer 5 perguntas. E se quiser 5 perguntas, eu mando para o pastor e ele pode repetir. Mas, passar para os outros. Mas vamos ver. A Bíblia fala a favor ou contra? Primeira pergunta. A Bíblia fala que pode matar? Fala, não matarás. Mas pode matar na guerra? O Estado que é responsável. E não a gente. Mas não matarás com raiva. E o Senhor falou, aumentando, se tiver raiva contra o seu próximo sem razão, já matou no seu coração. A Bíblia fala, não adulterarás. Se olhar para uma mulher com desejo no seu coração, já adulterou. Então a Bíblia fala a favor ou contra o procedimento. O Salmo 119, 8 a 11, é claro, de qual maneira, qual jeito o jovem purificará o seu coração observando-o segundo a palavra de Deus. Eu citei errado, mas deu para entender. 1 Coríntios 10, 31, portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glória de Deus, desculpa. Tiago 4, 17, aquela, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, é do mundo. Sua vida mostra o modelo de Cristo ou da novela mais recente? Eu lembro lá em Ituiutaba, Minas Gerais, quando saiu uma novela que as moças usavam saias, roupa de verde e rosa choque. Começou de ver nas ruas moças andando desse tipo de roupa, mostrando o modelo da novela. E também tem crente que faz a mesma coisa. Está na moda cristã ou do mundo. Não tem tempo para ler tudo, mas 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, e depois daquilo. Então, como eu falei, eu vou mostrar, eu vou mandar essa para o pastor, para facilitar. Terceira, é certo fisicamente. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. É certo para o meu testemunho. Pessoas podem ver Cristo na minha vida. Tem certas coisas que é lícito para fazer. É lícito comer churrasco. Mas é bom demais, não é? Vamos supor, eu quero tomar um churrasco. Eu estou sozinho, e tem essa coisa que fica na esquina às vezes, que está assando espetinho e tal. Eu vou lá e eu vou comer churrasco. Pode, não pode? Mas, vamos supor que naquele local é só mulheres de prostituição e todo mundo bebendo cerveja. Eu estou no meio. Eu estou bebendo cerveja? Não. Eu estou participando dessa prostituição? De jeito nenhum. Mas o povo passando lá vai pensar o quê? Mas o pastor tem outra vida, não tem? Não seria?
É certo para meu testemunho? Não, então não vou fazer. Mateus 5, verso 14 e 15 fala: vós sois a luz do mundo. Verso 16 pulando lá: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, essa é a nossa responsabilidade. É certo para o meu testemunho? Tem outros versículos, como eu falei, que eu vou mandar. O quinto: pode atrapalhar meu irmão ou irmã em Cristo. É importantíssimo. Paulo falou o seguinte: por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Eu tenho certas normas na Estância Esperança que a gente tem, não porque eu tenho a convicção pessoal sobre o assunto, mas porque eu conheço alguns irmãos que têm convicção. Eu não quero atrapalhar ninguém. Então a gente tem. Agora deu curiosidade, eu vou falar. Eu não tenho nada contra bermudão nos homens. Mas tem pessoas que têm. Então eu respeito ao tal ponto que nós não permitimos lá na Estância Esperança. Por quê? Eu não quero escandalizar ninguém. E tudo. Então, tem outras coisas também que poderia ser aplicado. E eu sei que irmãos que querem obedecer a palavra de Deus, eu apoio. E esse é um princípio que a gente usa. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando tiver dúvida, não faz. Romanos 14, 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Então, tem uma dúvida sobre a atividade, não faça. Dr. Bob Jones, ele é fundador de onde nós formamos, falou assim: certo é certo, mesmo se todos forem contra, e errado é errado, mesmo se todos forem a favor. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. A importância da Bíblia como única regra de fé, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. O que deve ser nosso procedimento quando encontramos qualquer ensino? Tem que se fazer as 5 perguntas, então. A Bíblia fala a favor ou contra? É do mundo? É certo fisicamente? É certo para meu testemunho? Pode atrapalhar meu irmão ou irmã em Cristo. Essa é a regra da fé. Eu espero, eu tentei de resumir um pouco, e eu espero que essa vai pegar no fundo de cada coração aqui. A Bíblia fala a favor ou contra, a gente vai ajeitar nossa vida segundo os princípios bíblicos. Amém? Vamos orar. Precioso Pai,